Olá, galerinha da segunda série, tudo certinho com vocês? Eu sou a professora Carolina Molina, tô aqui com meu amigo Cadu e eu vim hoje para a gente trabalhar um pouquinho de língua portuguesa. Vamos trabalhar então com língua portuguesa? Vem comigo, vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje. Os objetivos da nossa aula de hoje, nós vamos ler compreensivamente um texto do gênero crônica. Vamos localizar informações explícitas no texto, vamos inferir o sentido de palavras ou expressões e vamos inferir informações implícitas em um texto. Com certeza você já leu uma crônica e você sabe o que é uma crônica, né? Então, lembrando que a palavra crônica, ela deriva do latim crônica, do grego cronos e significa tempo. O relato de acontecimentos na ordem temporal cronológica deu origem à crônica, sendo, portanto, um registro cronológico de eventos. Então, a crônica é aquele texto que sempre vai puxar algum elemento relacionado com o tempo. No século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou a fazer parte dos jornais. Então, todo jornal que se preza, se você abrir lá, ele tem uma crônica diariamente ali, né? Ela apareceu pela primeira vez em 1799 no Jornal de Debates, publicado em Paris. Na crônica, então, os fatos do cotidiano são narrados de forma literária e pessoal e geralmente isso é feito revelando alguma reflexão do autor sobre um tema da vida cotidiana. Esse autor, ele é chamado de cronista, né? Quem escreve crônica é o cronista. Quais são os tipos de crônica? Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, com enredo, com foco narrativo, personagens, tempo, espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Nós podemos destacar, por exemplo, a crônica descritiva e a crônica dissertativa, mas além delas nós temos crônica jornalística, né? Que acabei de falar, aquela que vai no jornal e tal. A crônica histórica, ela tem então os elementos muito certinho de tempo, de espaço, né? A crônica humorística, aquela que quebra a sua expectativa, faz alguma coisa que você não esperava, né? A crônica descritiva, então ali ela descreve alguma coisa, explica muito bem explicadinho. E a crônica narrativa, que usa quase todos os elementos ali do conto, se diferenciando alguns aspectos. Existe também o que a gente chama de crônica lírica. A crônica lírica, ela apresenta uma linguagem poética, metafórica, que demonstra emoções como nostalgia, saudade, paixão. Ou seja, o texto escrito deve expressar sentimentalismo. Então, na crônica lírica, você vê que o cronista usou todo o sentimento dele, tá? Ele está expressando os sentimentos ali. E existe ainda o que a gente chama de crônica poética. O interessante dessa crônica, nós podemos dizer que a crônica poética, ela flerta com o literário, pois ela apresenta inclusive versos poéticos em forma de crônica, expressando sentimentos e reações de um determinado assunto. Olha que interessante, tá bom? Vamos ler uma crônica? A crônica que a gente vai ler hoje é O Amor Acaba, do Paulo Mendes Campos, tá? O Amor Acaba, olha que interessante, coloquei uma imagenzinha ali para você pensar um pouquinho, né? Pense um pouquinho sobre o que vai falar essa crônica, que tipo de crônica será que é essa? Vamos lá? Vamos ler a nossa crônica? Vem comigo, então. O amor acaba. O amor acaba numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio, acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar. De repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhando de cinzas o escarlate das unhas. Na acidez da aurora tropical, depois de uma noite votada alegria póstuma que não veio, e acaba o amor
no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão, como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado. Na insônia dos braços luminosos do relógio, e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e espelhos monótonos. E no olhar do cavaleiro errante que passou pela pensão. Às vezes acaba o amor nos braços torturados de Jesus, filho crucificado de todas as mulheres. Mecanicamente no elevador, como se lhe faltasse energia. No andar diferente da irmã dentro de casa, o amor pode acabar. Vamos para um exercício? Vamos pensar ali. O cronista coloca ali várias imagens, várias situações em que o amor acaba. Mas eu quero que você releia esse trecho. E acaba o amor no desenlace das mãos no cinema. E elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão, como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado. Repare que nesse trecho as mãos são retratadas como independentes do corpo. Qual é a figura de linguagem, né? Que figura de linguagem usa a parte, né, no lugar do todo? Que figura de linguagem faz isso? Eu dou um tempinho para você pensar, lembra aí, responde essa para mim e a gente já volta. E daí, você conseguiu responder essa para mim? Eu quero que você me diga, né, qual é a figura de linguagem que usa a parte no lugar do todo. Você lembra? É a metonímia.
né? A metonímia ela é caracterizada pela substituição de um termo por outro. Então ali ele fala as mãos, como se as mãos soubessem, como se as mãos pudessem fazer alguma coisa independente do corpo, né? Havendo então entre eles algum tipo de ligação. Desse modo pode haver a substituição de parte pelo todo, a qualidade pela espécie, o singular pelo plural, matéria pelo objeto, indivíduo pela classe, autor pela obra, possuidor pelo possuído, lugar pelo produto, efeito pela causa, continente pelo conteúdo, instrumento pelo agente, coisa pela sua representação, inventor pelo invento ou concreto pelo abstrato. Então, tudo isso é metonímia, tá? Para você não esquecer mais. Vamos lá? Mais um trechinho da nossa crônica? Vem comigo. Na epifania da pretensão ridícula dos bigodes, nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas, quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar. Na compulsão da simplicidade, simplesmente. No sábado, depois de 3 goles mornos de gin à beira da piscina, no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de 2 flores. A crônica ela descreve aqui muitas situações em que o amor acaba, né? Eu quero que você releia a situação descrita aqui nesse trecho. No filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de 2 flores. Essa é uma metáfora, mas é uma metáfora de qual situação? Pensa um pouquinho, responde essa para mim e a gente já volta.
interessante, né? Uma metáfora aqui bem interessante no filho tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas que não floresceu, abrindo parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de duas flores. Metáfora de qual situação? É metáfora para a perda de um filho devido à interrupção de uma gravidez, ou seja, de um aborto, né? Repare ali, foi semeado, vingou por alguns dias, mas não floresceu, né? Então, a perda de um filho devido à interrupção de uma gravidez, um aborto aqui. A maneira como o cronista escreveu isso, né? Não falou só um aborto, né? Usou toda uma linguagem literária, uma linguagem poética para dizer isso. Continuando, vamos ler mais um trechinho? Em apartamentos refrigerados, atapetados, aturdidos de delicadezas, onde há mais encanto que desejo, e o amor acaba na poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir, em salas esmaltadas com sangue, suor e desespero, nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, ida e volta de nada para nada. Em cavernas de sala e quarto conjugados, o amor se eriça e acaba. No inferno, o amor não começa. Na usura, o amor se dissolve. Em Brasília, o amor pode virar pó. No Rio, frivolidade. Em Belo Horizonte, remorso. Em São Paulo, dinheiro. Uma carta que chegou depois, o amor acaba. Uma carta que chegou antes e o amor acaba. Na descontrolada fantasia da libido. Às vezes acaba na mesma música que começou, com o mesmo drink, diante dos mesmos cisnes. E muitas vezes acaba em ouro e diamante, dispersado entre astros. E acaba nas encruzilhadas de Paris, Londres, Nova York. No coração que se dilata e quebra, e o médico sentencia imprestável para o amor. Releia um trecho aqui para o nosso exercício 3. Olha lá. Em Brasília, o amor pode virar pó. No Rio, frivolidade. Em Belo Horizonte, remorso. Em São Paulo, dinheiro. Nesse trecho existe uma figura de construção, tá? O que é uma figura de construção? Ali existe uma modificação na escrita ali para ficar melhor escrito o texto. Vamos lá ver? Existe, na verdade, uma elipse, que ocorre quando há omissão de um termo que fica subentendido pelo contexto e que é facilmente identificado. Quais termos estão elípticos no texto? Tá? Estão subentendidos, eles não estão ali, mas você sabe que eles estão presentes, você consegue determiná-los. Vou dar um tempinho para você pensar, responde essa para mim e a gente já volta.
E daí? Você descobriu? Reparou ali quais são aquelas palavrinhas que estão elípticas, que estão escondidinhas, mas que a gente consegue descobri-las mesmo assim? Vamos lá? Olha só, né? Em Brasília, o amor pode virar pó. Lá já diz direto, no Rio, frivolidade, mas no Rio, o amor pode virar frivolidade. Em Belo Horizonte, remorso, mas em Belo Horizonte, o amor pode virar remorso. Em São Paulo, dinheiro, mas em São Paulo, o amor pode virar. Então, o amor pode virar é a palavra, são as palavras que estão elípticas, que estão escondidas, para elas não ficarem sendo repetidas tantas vezes. O autor preferiu fazer usar essa figura de construção, fazer uma elipse e escondê-las, ok? Vamos lá? Mais um trechinho, vamos continuar? E acaba no longo périplo, tocando em todos os portos até se desfazer em mares gelados, e acaba depois que se viu a bruma que veste o mundo. Na janela que se abre, na janela que se fecha. Às vezes não acaba e é simplesmente esquecido como um espelho de bolsa, que continua reverberando sem razão até que alguém humilde o carregue consigo. Às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido. Mas pode acabar com doçura e esperança. Uma palavra muda ou articulada e acaba o amor. Na verdade, o álcool, de manhã, de tarde, de noite, na floração excessiva da primavera, no abuso do verão, na dissonância do outono, no conforto do inverno, em todos os lugares o amor acaba. A qualquer hora o amor acaba. Por qualquer motivo o amor acaba. Para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto, o amor acaba. Tem um quiz para você, e essa tá fácil, bem rapidinho. O trecho a seguir se refere a um tempo específico, de manhã, de tarde, de noite, na floração excessiva da primavera, no abuso do verão, na dissonância do outono, no conforto do inverno. A que tempo ele se refere? Letra A, dias e períodos do ano? Letra B, horas e minutos? Ou letra C, dias e semanas? Eu dou um tempinho para você responde essa para mim, que tá fácil, e a gente já volta. Daí, você respondeu? Essa estava fácil, né? Então, se refere a dias e períodos do ano, né? Dias de manhã, de tarde, de noite, períodos do ano, da primavera, verão, do outono e do inverno, né? Vamos falar do autor, então? O Paulo Mendes Campos nasceu em 1922 e faleceu em 1991. Ele foi escritor, jornalista e poeta brasileiro, conhecido sobretudo por suas crônicas, então ele foi um grande cronista. Paulo Mendes Campos escreveu suas primeiras crônicas no Diário Carioca e manteve por longos anos uma coluna semanal na revista Manchete, era uma revista muito famosa nos anos 80 e 90. Em 1951 ele escreveu um livro de poemas da palavra escrita, mas foi com o Domingo Azul do Mar, de 58, que ele se destacou na poesia, tá bom? Dá para você procurar, lá na internet tem muito material do Paulo Mendes Campos, se você gosta de poemas, se você gosta de crônica, procura lá, tem umas crônicas muito legais dele, vale a pena, tá bom? O que a gente aprendeu na aula de hoje?
Nós lemos compreensivamente a crônica O Amor Acaba, do Paulo Mendes Campos, localizamos informações explícitas no texto, inferimos os sentidos de palavras, expressões e inferimos informações implícitas dentro do texto, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixo para você um beijo e até um outro momento, tá bom? Tchau, pessoal!